Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mariana e hoje vamos falar do Highland. Hello! Então, eu hoje, como prometido, vou-vos falar da minha opinião então do Highland. Eu vi o último episódio ontem. Eu sei de muita gente que viu em direto, mas eu não vi. Ou seja, então tive que ver no site, que foi no site viki.com, que é onde eu costumo ver este género de coisas. Eu vou deixar aqui em baixo se estiverem interessados depois de ver o reality show. Ora bem, eu levei spoiler antes de ver o episódio final, porque quem é que me manda seguir no Instagram a página deles e que depois então eu fui ao Instagram fazer scroll e apareceu-me então os 7 finais finalistas, do Highland, ou seja, eu vi quem é que já foi selecionado no final do final, ou seja, depois é que fui ver o episódio 12. E deixo-vos dizer que foi surpreendente, chocante e ainda hoje estou a pensar no caso. Porque eu não sabia muito bem como vir aqui falar da minha opinião, porque eu sei que isto traz muitas polémicas, mas eu só estou a falar mesmo da minha opinião. É claro que vocês podem ter a vossa, e eu peço desde já que vocês deixem aqui a vossa opinião acerca do Highland. Eu não me importo que vos digam qual eram os vossos 7 preferidos, ou se eram estes que estavam mesmo à espera que fossem selecionados. Se acharam que foi justo, que não foi justo. Digam-me tudo aqui nos comentários que eu gostava muito de saber. E digo desde já que se eu cometer alguma gafe a explicar este reality show, por favor, também tenho o direito de me corrigir cá em baixo, mas de forma criticamente construtiva. Ok? Então vamos lá, isso para quem não está dentro deste reality show, ou seja, o Highland, um survival show sul-coreano. Ou seja, foi organizado pela Believe, e que tem a participação de 2 empresas de entretenimento. Temos a C&J, eu acho que é assim que se diz, e temos a Big Hit Entertainment. Ou seja, a Big Hit Entertainment que é que tem, então, que criou os BTS, os TXT e agora os Seventeen e a G-Friend, o Eden e muitos outros artistas que a gente adora muito e que admira muito. Ou seja, nós temos, logo no início, a escolha de vários trainees que vão para o Highland. Ou seja, temos 22 participantes, ou seja, trainees que foram selecionados para então entrar no Highland. E quando foi a apresentação dos 22 participantes, logo no primeiro episódio, a primeira pessoa que me chamou logo a atenção, ou melhor, as duas, foi logo o Ki e o Nicky. Sempre foram os meus preferidos no Highland. O Ki, assim, logo que entrou, eu gostei muito, não só do visual dele, mas do facto também da idade, por ele ser um dos mais velhos, que ele tem 24 anos, então era o mais velho deles todos. Ou seja, já está numa idade que debutar, já se considera que seja velho para debutar, infelizmente. Até eu é que estou velha para debutar. Eu é que estou velha para debutar, não é ele. E depois temos o Nicky, que tem os seus 16 anos, ou seja, os dois são ambos muito bons dançarinos e são ambos japoneses. Eu venho criado uma afeição muito grande à minha Japan Line, ou seja, sempre gostei muito deles os dois. Quando eles fizeram as suas apresentações de dança, eu não resisto a bons dançarinos, eu peço desculpa, eu adoro bons dançarinos porque eu gostei de todos os 22 participantes, cada um à sua maneira, como é óbvio, mas estes dois realmente marcaram-me muito. Ou seja, e depois, neste primeiro episódio, nestes 22 participantes, eles próprios participantes iam escolher os principais 12 que iam entrar no Highland. Os restantes iam para outro edifício, que é ao lado da Highland, que é o Ground, que é o género de tipo castigo ou para os mais fracos, por assim dizer. Porque a casa do Highland é tipo a casa do Big Brother, tem tudo o que vocês têm direito. Tem tudo e mais alguma coisa. Grandes casas de banho, grandes quartos com camas, uma grande sala de estar, uma grande cozinha, montes de comida. E o Ground apenas tem
a sala de ensaio, que é enorme, e depois tem uma divisão que tem uma sala de estar, de jantar, onde eles comem, e eles dormem basicamente no ground. Acho que eles nem tinham camas, eram sacos de camas, ou seja, eles tinham que dormir no chão. Ou seja, os que estavam no ground não tinham as regalias que os que do Island tinham, ou seja, eles basicamente, os que estavam no ground, tinham que treinar o dia todo, porque eles basicamente estavam a viver numa sala de ensaios. Porque aquilo, a sala de ensaios era o sítio maior da casa, e depois só tinha aquela sala de jantar pequenina, que é onde eles sentavam a comer ou a conviver um bocado, apesar de os momentos de tela que eles tinham era sempre na sala de ensaios, porque pronto, era o sítio maior que eles estavam. Ou seja, e só 12 é que iam para então a casa dos Island, que tinham as mordomias todas, por assim dizer, ou seja, eram os melhores dos melhores, por assim dizer. E depois, à medida que iam avançando o episódio, tinham cada vez iam tendo missões, ou seja, de apresentações de danças, de vocais, etc. E depois iam escolhendo outros 12, ficavam ali, os que não ficavam iam para o ground. Depois era assim sucessivamente. Até que numa das provas finais 12 que iam ficar totalmente no Island, já ninguém ia para o ground ia deixar de existir. Pessoas que eu ia pensar que iam ficar no Island, os 12 finais, ou seja, eu não pensei que, mas isto é a minha opinião, por amor de Deus, eu nunca pensei que o Taki, por exemplo, conseguisse ficar nos 12 finais, porque eu gostava muito do Seun, que era um dos trainees mais velhos que também lá estavam, que já era trainee há 5 anos. E eu fiquei com uma grande admiração dele, porque ele e o Iseun, que também eu gosto muito do Iseun, eles dois acho que faziam um bom par, por assim dizer, de parceiros, em termos de liderar os grupos, porque toda a gente vinha ter com o Seun para pedir opiniões. O que é que eu devo fazer ou o que é que eu não devo fazer? Não em termos de dança ou de vocal, mas em termos pessoais. Por exemplo, eles às vezes tinham dúvidas como falar com um certo membro e vinham dizer ao Seun: o que é que tu achas, como é que eu hei de dizer isto a ele? E eu achei sempre o Seun muito... dava-se bem com toda a gente, ele não tinha qualquer problema de expressar a sua opinião, e acho que ele também, como líder, sabia como liderar um grupo e sabia ser ouvido, por assim dizer. Toda a gente ficava com atenção ao que o Seun dizia. E o Taki, eu gosto muito do Taki, a sério. Eu acho ele super cute, também dança muito bem, mas eu acho que ele ainda é muito novo e acho que ele ainda tem muito para aprender, até mesmo em termos de técnicas de dança e assim. Apesar de eu não ser especialista nestes pontos, eu acho que ele ainda merecia... Ele não é que não merecesse debutar já, mas eu acho que ele ainda precisava mais uns anos de treino para treinar certos aspectos, para crescer um bocadinho mais, por assim dizer. Não é que ele não merecesse estar nos 12 finais. Mas era dos 12 finais, eu acho que o Seun é que devia ter estado na vez do Taki, ok? Apesar de eu gostar muito do Nicholas, por exemplo, eu gostava muito do Nicholas, gostava muito do EJ, também gostava muito. E pronto, esses seriam os meus 12 finais. Era só uma pessoa que eu não estava à espera que entrasse nos 12 finais. E então, quando já estavam estes 12 finais, também depois começaram a abrir provas, várias provas, e iam sendo eliminados pessoas até ficarem 7. Ou seja, no episódio final, só iam ficar o que ficava em 8º lugar e em 9º lugar. Ou seja, no episódio final iam ser 2 expulsos, porque só 7 é que iriam debutar destes 12 participantes. E este episódio final, gente, foi tão emocionante, porque quando eu vi eles atuarem como 22 num palco, eu fiquei... Por amor de Deus, debutam este grupo como 22. Era uma excelente estratégia para competir com os NCT, por assim dizer. Era uma boa estratégia para a Big Hit, para competir entre aspas, não é? Porque eles estavam fantásticos, todos eles. Eu fiquei mesmo emocionada quando vi os 22 pessoas num palco a dançar, tipo, e super bem, porque todos eles evoluíram extremamente. E eu fiquei, tipo, embasbacada. E agora eu vou-vos falar quais eram os que eu esperava, os meus 7 preferidos que eu esperava que debutasse realmente. E falo um bocadinho de cada um deles. Ou seja, como não seria de esperar, o Lee Seung, claro que ele para mim é uma pessoa adorável e seria um bom líder. Sim, há gente que acha que ele não tem assim uma certa personalidade para liderar,
mas eu acho que sim, eu acho que ele como líder seria uma pessoa perfeita, porque eu acho que ele consegue chegar a toda a gente e é uma pessoa que também toda a gente o respeita, por assim dizer, porque ele também é um dos mais velhos, ele tem 20 anos, apesar de ser uma criança ainda. Mas eu acho que sim, ele canta muito bem, ele dança muito bem, ele é um visual espantoso, ele tem tudo, ou seja, ele tem tudo para debutar e era dos que eu tinha como garantidos que ia debutar de certeza absoluta. A seguir temos o Jay. O Jay é aquela personagem que todos nós sabemos. Eu adorei o Jay. Eu senti-me muito o Jay no episódio final. Tipo, revoltado, chocado. Senti-me muito Jay. E eu acho que ele é uma personagem espetacular e ele consegue ver o que cada um, o melhor de cada um e depois adaptar cada parte da música a cada membro. Eu acho que ele também como líder também ia ser muito bem. Eu acho que ele e o Lee Se-Eun faziam uma boa parceria em termos de liderar o grupo final. E então para mim o Jay ia ficar de certeza absoluta. Também era o segundo que eu tinha como garantias que ia de certeza debutar. O Lee Se-Eun e o Jay para mim eu tinha como garantido. E a seguir eu tinha o Kay, que era o terceiro membro que eu também achava que teria sido garantido ele debutar, não só pela sua idade, mas também pelo percurso todo que ele teve até agora, porque ele nunca foi para o ground. Acho que o Lee Se-Eun também nunca foi para o ground, nunca chegou a ir para o ground, sempre esteve no Island. E se calhar isso também prejudicou no sentido que se calhar o Kay ter ido para o ground o iria ajudar um pouco em termos de que não é que ele não se tivesse esforçado mais, mas crescer um bocadinho mais e ter mudado um bocadinho mais a sua personalidade. Porque ele tem uma personalidade um bocadinho difícil, ok, tem. Em certos momentos não concordei com certas coisas que ele fez. Não concordei. E ele é um dos meus preferidos e continua a ser, não deixará de ser, mas nós não podemos concordar com tudo aquilo que os nossos bias ou os nossos preferidos façam. E achei que ele mudou imenso, mas ele mesmo não ter ido para o grande, ele mudou imenso a sua personalidade. Porque quando eu vi ele a treinar, quando eles ficaram juntos, o Jay, o Nick e o Yuki, já não me lembro que imagem que ficou no mesmo grupo deles. Eles a divertirem-se, a rirem-se, a fazer, tipo... Foi tão bom eu ver eles todos assim a divertirem-se e não ter aquela tensão que tinha quando houve aquele momento de Nick e Iki. Porque eu achei que ambos não tiveram bem. O Nicky não devia ter feito aquilo que fez sem ter falado com o grupo e com o líder primeiro para mostrar a sua ideia, e o Ki não devia ter se dirigido ao Nicky assim de forma tão dura. Eu acho que nenhum dos dois esteve bem. E são os meus dois preferidos, os dois bebés, ok? E achei que nenhum dos dois esteve bem. Ou seja, falando, para mim, o Lee Se-Eun, o Jay e o Ki eram os que eu tinha como garantia que eles iam debutar. Depois, seguindo, porque para mim os outros estavam muito... Podia mudar muita coisa entre os outros, porque estes três tiveram sempre nos tops. Agora, o meu seguinte, que me surpreendeu muito ao longo de todos estes episódios, foi o Jake. O Jake, para mim, é quase um raio de sol. Ele, quando se ri, é maravilhoso. Eu gosto muito da evolução do Jake, desde o primeiro episódio até agora, até estes últimos episódios, foi uma evolução imensa. Eu acho que os membros em si, mesmo os membros que tinham mais capacidades e mais técnica de dança e vocal que ele, o ajudaram imenso a evoluir. Mas também o facto dele também o querer o fazer por ele próprio sozinho, porque ele treinava muitas vezes sozinho, ele mesmo, à frente dos espelhos, à frente dos espelhos da casa de banho, sozinho no salão de ensaios, e aquele rapaz não parava, mas ele para mim era dos meus preferidos para debutar. Seguinte, temos o Park Sung-gun, que ele no início era muito apagado no meio do grupo, pelo menos a meu ver, mas depois nestes últimos episódios ele chamou muito a minha atenção, não só por ele ser um bom visual para o grupo, mas porque ele também consegue cativar a atenção no palco, ele cativa. E isso é muito bom também, porque num grupo tem que haver sempre os visuals, tem que haver sempre o visual que cativa a atenção de alguém. E nisso não desvaloriza essa pessoa. Não quer dizer, ele só está no grupo por ser visual. Não. Ele dança bem, não tem aquela técnica que todos os outros têm,
E também tem uma voz bastante querida e fofa e tem uma cara que, opá. E seguinte, vamos passar para o Nicky, que era o que eu tinha muitas maiores dúvidas, que era o que eu achava que eu não ia votar, porque o Nicky, em termos de popularidade, os que tinham mais popularidade estavam sempre no topo, o Nicky estava sempre cá em baixo e ele já estava a ficar muito desanimado, apesar de estar sempre a dar o melhor de máximo dele na dança. O Nicky, para mim, apesar de ele não ter muitas capacidades vocais e ser, como disse um dos júris, achava que tu eras apenas e só um bom dançarino. Ele não é um bom dançarino, ele é um esperto da dança. Ele conseguiu decorar aquela coreografia em que em menos de 1 hora quase decorou aquela coreografia para depois ensinar ao resto dos membros. Meu Deus, ele é um cérebro da dança, man. Eu digo, eu fiquei muito feliz de saber que ele até foi dos segundos a ser escolhido. A popularidade dele subiu tanto nestes últimos episódios que eu fiquei muito espantada em saber que ele realmente tinha conseguido debutar. Fiquei mesmo surpreendida, muito surpreendida mesmo. E eu fiquei muito contente quando soube que o Nicky estava, porque era dos que eu achava que não ia debutar por causa da pouca popularidade que ele tinha e das pessoas, muita gente não gostar dele, da personalidade dele, da forma como ele agiu com o Kay, por exemplo. Porque as pessoas que eram bias do Kay não gostaram da forma que o Nicky reagiu ao Kay e as que eram fãs do Nicky não gostou do que o Kay fosse. Ou seja, eu acho que esta interação entre os dois, que foi um mal-entendido, que eles logo resolveram, porque quando eles ficaram em primeiro e segundo lugar eles foram-se abraçar os dois. Para mim esse é o momento mais memorável de todo o Island, para mim, porque eram aqueles dois a abraçarem-se. Tipo, aquele momento eu fiquei assim, oh meu Deus, os meus dois meninos fizeram as pazes. Eu fiquei mesmo muito contente de eles estarem assim a abraçar-se daquela maneira e terem ficado nos primeiros lugares. Para mim foi o meu episódio favorito. E por último, também tinha falado que o Lee Seung e o Jae e o Ki eram os que eu tinha como garantidos que iam debutar. E também estava-me aqui, não me estava a esquecer, que aqui do Kim Suno, óbvio, este menino é aquela doçura, que ele está sempre feliz e contente, ele anima toda a gente, ele é tipo um happy virus. Totalmente. Ele é muito cute. Ele, para fazer conceitos cute, ele é uma máquina espetacular. Ele consegue fazer Aegyo sem esforço nenhum. Ele dança bem, tem uma voz bastante cute também. E ele também sempre foi o mais popular em termos de votos globais. Por isso, esse também, o Suno tinha como garantias que ele ia debutar. Isso era sem dúvidas. Apesar dele não ter sido, o que eu achei bastante chocante, ele neste último episódio ter sido um dos que tinha menos votos globais. Eu fiquei mesmo muito em choque. E ele ter sido escolhido pelos produtores, porque era óbvio que para ficar o Ki, o Daniel e o Suno, era óbvio que eles iam escolher o Suno, porque eu próprio digo isso, porque eles iam ver todas as possibilidades. Opa, o Ki já tem 24 anos, não dá nada, ele ia ter que fazer o serviço militar. E o grupo ia ter que ficar em hiatos, vá por assim dizer, ou então não. Mas eles, de certeza que eles pesaram todas essas coisas. E depois o Daniel também, ele já tinha tido algumas críticas no passado e já era apesar de eu adorar a voz do Daniel, ele tem uma voz espetacular, mas como ele já ter estado, não ter grande popularidade, e quer dizer, ele tem grande popularidade, que eu sei de muita gente que é um dos preferidos, e já ter estado em risco de sair, era óbvio que eles iam escolher o Suno por a idade, ser muito mais novo, pela popularidade, porque há muita gente que gosta do Suno, pelo o facto de ele ser cute. Opa, eles tinham que pesar muita coisa, e se fosse eu, escolhi o Kim, não era? Porque, não sei, eu não sei, quando eles quiserem fazer, se eles quiserem fazer como um conceito cute o grupo, que eu acho que não. E eu acho que vai ser muito difícil para o Jay, por exemplo, porque ele tem... para o Jay, para o Nick eu acho que não será muito difícil porque ele tem uma cara mais fofa, mas mesmo assim eu acho que eles têm expressões mais para conceitos mais dark e bad boys e assim, o grupo no geral. Mas para cuteness, não sei se consigo imaginar o Jay a fazer um conceito cute.
no MV, não sei. Tenho que esperar para ver, tenho que esperar para ver. Ou seja, estes seriam os meus 7 preferidos para debutar, ou seja, eu não colocava o Daniel, que foi automaticamente eliminado também. E o Yang Jong-gun, que eu não desgosto dele, mas o facto de ele ter uma grande popularidade na Coreia, isso ajudou bastante, como é óbvio. Não desvalorizo as capacidades que ele tem de dança e de canto, não desvalorizo. Mas na minha opinião, quando eu vejo um stage, uma performance deles, ele não cativa muito a minha atenção. Achei-o sempre muito apagado, sinceramente. E por isso é que, não sei, eu não... Mas ele sendo ter sido escolhido para estar no N-Ipen, acho que é assim que se diz. Eu acho que ele será capaz de evoluir bastante em termos vocais e técnica de dança, e tenho a certeza que a minha opinião irá mudar entretanto. Tanto que ele e o Daniel foram os que ficaram em risco de ser eliminados no episódio anterior. E tudo mudou completamente, porque quando eu vi que o Ki não ia entrar, eu fiquei mesmo, ou seja, era o Sunwon e o Ki, que foi o que ficou em primeiro no último episódio e o que ficou em último no outro episódio, que foi tudo trocado. Ou seja, eu fiquei mesmo, quando eu vi que o Ki não estava nos 7 finais, eu fiquei mesmo muito em choque, porque era com um que eu tinha como garantias que ia mesmo debutar. Eu tinha mesmo, pensava que estava mesmo garantido, porque ele nunca foi para o Grand, estava sempre nos primeiros lugares, mais ou menos. E foi mesmo tipo uma mudança radical de... eu não sei. Mas eu espero mesmo que o Ki consiga debutar, nem que seja num outro grupo, ou que consiga debutar a solo, porque eu acho que ele resultava bem a solo. É esperar para ver, porque eu tenho a certeza que eles irão debutar. Eu continuo a achar que eles deviam ter debutado as 22, porque eu para quem viu a performance dos 22, eu não diria que para mim já era um grupo profissional. Debutem os 22. Eu acho que era uma boa ideia. Ou então eles debutam os 7 e depois debutam os restantes que foram eliminados. Também podia ser. E é isso, pessoal. Não é que eu achasse... Eu achei, assim, um bocadinho injusto, né? Mas eu acho que aquele mal-entendido entre o Nick e o Ki afetou um bocado... fez com que o Ki tivesse uma imagem um bocadinho má cá para fora. E eu acho que a net também não ajudou muito a que a imagem do Ki fosse melhorada, vamos ser sinceras. E fiquei muito surpreendida pelo facto do Nicky ter conseguido estar nos 7 finais, porque eu via muita gente a falar mal do Nicky e via muita gente a não gostar do Nicky. E isso partiu o meu coração. E ele estar nos finais e ter sido um dos que tinha a maior votação global, eu fiquei... Como é que é isto mudou tanto? Porque até acho estranho ter mudado tanto, é esse o meu pensamento, porque eu via muito mais gente a gostar do Ki e a ter um suporte muito grande em relação ao Ki do que ao Nicky, que eu achava que para o Ki estava garantido e para o Nicky estava ainda tremido. E afinal foi tudo ao contrário. Por isso eu fico feliz de um lado e fico triste do outro, porque eu queria os dois no grupo, porque eu achava que aquela Japan Line ficava tipo brilhante. Então é isso, pessoal, essa foi a minha opinião. Não é que eu não queira que o Jong-un esteja no grupo, não é que eu não queira, mas que fiquei muito surpreendida, fiquei muito contente pelo grupo final, pelos 7, sim, claro que irei apoiar a todos da mesma maneira, e ficarei aqui à espera pelo debut do Ki. Claro que ele irá debutar, vamos pensar positivo, e vamos aguardar pelo MV, o debut dos N-Ipen, porque eu quero muito ver o que é que vai sair daí, o que é que eles vão fazer. E é isto, pessoal. Digam-me aqui nos comentários quais são os vossos preferidos, quais eram os vossos 7 preferidos, se eram estes que estavam garantidos para vocês. E é isso. Digam-me tudo aqui nos comentários. E já sabem, ponham o gosto, subscrevam e bye!